segunda-feira eu estou com saudade de você. Quando eu não venho aqui, eu fico com saudade. Mas eu sei que nós temos aqui discípulos, homens competentes. Eu fiquei sabendo que o Sérgio trouxe uma palavra aqui que Abacuque. Amém? Nós falamos que íamos começar hoje a falar sobre uma vida de prosperidade. E uma vida de prosperidade é aquilo que todo homem, toda mulher quer ser próspero. E nós sabemos que é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos prósperos. Deus, ele não é um Deus de miséria. Deus, ele não é um Deus de escassez. Deus, ele é um Deus de prosperidade. E é isso que nós iremos falar segunda-feira, 3 segunda-feiras, nós iremos falar um pouco, para que realmente nós possamos aprender a ter uma vida próspera, a ter uma boa jornada, a ter uma boa caminhada. E nós sabemos que a prosperidade, ela tem sido um assunto muito interpretado, principalmente para alguns cristãos, alguns empreendedores, que já entregaram a vida a Cristo, que caminham com Jesus. E muitos deles até se desviam do caminho por causa da prosperidade. Busca a prosperidade de forma fora do conhecimento, e quando ela chega, ela tira até a pessoa do caminho do Senhor. E tem isso acontecido muitas vezes no nosso meio. Pessoas que chegam aqui para participar das reuniões de Rodar, e aqui se expõe a palavra de Deus, e quando nós nos expomos a palavra de Deus, a bênção chega às nossas vidas, porque a palavra é que nos transforma, a palavra é que edifica os nossos corações. E quando essas pessoas estão expostas à palavra de Deus, a prosperidade de Deus chega sobre a vida deles. E ali as pessoas não têm a qualidade de poder administrar essa bênção de Deus. E acabam muitas vezes saindo do caminho. Você pode dar uma glória a Deus? Então, eu quero falar sobre 4 sementes. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, se você tem vídeo, você pode abrir. No versículo 16, Jesus disse que, ouvindo a palavra, logo com prazer, a recebe. Abra você a Bíblia de Marcos 4. Jesus fala aqui que as pessoas, ouvindo a palavra, logo com prazer, a recebem. E essa palavra, ela tem uma tônica no coração correto, no coração certo, porque essa palavra ela não pode ter uma tônica no coração errado, porque a palavra de Deus fala que Jesus ele lançou a primeira palavra, e essa primeira palavra ela caiu na beira do caminho. A semente ela foi semeada na beira do caminho, e as pessoas ouvindo a palavra, mas não reteu a palavra no coração. Logo Satanás veio e tirou e roubou a palavra do coração. A gente conhece muitas pessoas que você fala das coisas do Senhor, aquilo que Deus pode fazer na vida delas, mas elas não retêm a palavra no coração. O diabo vem e rouba a palavra. E Jesus também fala sobre a segunda semente. Essa semente foi lançada sobre os pedregais, no meio das pedras. São as pessoas que ouvem a palavra com prazer. Você conhece essas pessoas que você chega perto delas, fala das coisas do Senhor que Deus pode fazer na vida delas, elas recebem até com agrado, mas o coração não tem consistência. A Bíblia diz, Jesus diz que a terra era muito rasa, então essa semente ela não frutifica, ela não brota. Então essa palavra, ela logo sai do coração. Porque quando vem as perseguições, quando vem as coisas do dia a dia, a pessoa não consegue assimilar o valor da palavra com aquilo que está vivendo. Tem muitos empreendedores que estão assim, recebe a palavra, começa a caminhar com a palavra, mas quando vem as dificuldades, quando vem as circunstâncias difíceis, logo se escandalizam e largam a palavra. E Jesus ele fala da terceira palavra, a palavra que foi lançada sobre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra. Quando nós olhamos para essas pessoas, Jesus está falando de crentes, homens do Abodá, mulheres do Abodá, que receberam a palavra, conheceram a palavra, receberam até benefícios da palavra, começaram a ter uma vida com a palavra. Isso acontece muito no nosso meio. Pessoas que recebem a palavra, põem a palavra no coração e começam a caminhar, e na exposição da palavra, a prosperidade de Deus vai chegando, os bens materiais chegam, os recursos financeiros chegam,
Mas Jesus disse que essas pessoas, eles olham os cuidados do mundo. Quando nós olhamos para essa palavra, os cuidados do mundo, o mundo quer dizer tudo aquilo que é contra a vontade de Deus. Então, essa palavra, ela fica infrutífera no coração dessas pessoas. E Jesus também fala para aquela quarta semente, aquela que foi lançada em boa terra. O seu coração é uma boa terra? Então fala assim, o meu coração é uma boa terra. E Jesus, ele conclui que essa semente, ela gerou frutos, como está escrito ali, 30, 60, a 100 por um. São aquelas pessoas que recebem a palavra, que recebem as verdades e colocam as verdades em prática, anda segundo a palavra, vive segundo a palavra, negocia segundo a palavra, a sua palavra vive em cima da palavra. Então são pessoas que têm uma vida de prosperidade. Você pode dar glória a Deus? Nós vamos voltar aqui em Marcos 4, 18 e 20 para me chamar a atenção para você. Olha para você, Marcos 4, 18. Jesus disse aqui, ó, ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. Como eu falei, Jesus ele está falando aqui para crentes, pessoas que receberam a palavra, pessoas que conheceram a verdade, e a verdade ficou infrutífera no coração, por causa de quê? Por causa da preocupação do mundo. Quando a gente vê preocupação do mundo, nós podemos entender que é uma eternidade que está constantemente ligado nas coisas do mundo. Quer dizer, Jesus está falando assim, olha, essas pessoas que recebem a palavra, que ouvem a palavra, caminham com a palavra, mas a preocupação das coisas do mundo deixa a palavra infrutífera, ela não produz fruto. Por quê? Por causa da ansiedade que essas pessoas têm no coração. Uma coisa que tem roubado a mente de Deus na vida dos homens e das mulheres de Deus é a ansiedade. Ansiedade de quê? De vencer, ansiedade de conquistar, a ansiedade de poder chegar no topo a qualquer custo. E isso gera uma ansiedade. E Jesus fala que isso é engano. O que é engano? Pessoas que correm atrás daquilo que não pode tocar. Porque a vida do homem não consiste só em comer e beber. Então Jesus ele nos chama a atenção para que nós não possamos estar ansiosos com as coisas desse mundo. Não estou falando que você não tem que conquistar. Não estou falando que você tem que trabalhar, acordar cedo, 8 horas da manhã, regaçar as mangas. Isso nós sempre falamos aqui. E é uma verdade. A bênção de Deus está no nosso trabalho. Mas Jesus ele nos chama a atenção para que nós possamos tirar do nosso coração as ilusões, a ansiedade, que nós possamos aprender a descansar na palavra, porque a palavra ela vai gerar tudo que nós precisamos. E quando nós olhamos as coisas do mundo, o mundo quer dizer tudo que é contra Deus, sempre tende a roubar aquilo que nós sempre recebemos. Então nós temos que ter uma preocupação na caminhada do Evangelho, na caminhada com Cristo, porque nós não podemos perder a atenção, porque senão nós vamos ser transformados no ioiô. Hoje nós estamos bem, nós estamos fora da palavra. Hoje nós estamos mal, nós estamos buscando a palavra. A gente tem muito testemunho assim, pessoas que perdem o foco, perdem a visão, deixam o seu coração se esvair com qualquer coisa, neutralizando aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida próspera. Vira para o seu amigo da esquerda e da direita e fala: a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida próspera. Então, nobres, homens e mulheres nobres, são aqueles que ouvem, guardam e obedecem a palavra, porque passa a confiar naquilo que Deus pode fazer. Quando você passa a confiar, quando você passa a guardar, quando você passa a obedecer, você está dizendo para Deus: Deus, olha, independente daquilo que eu estou passando, eu confio na tua palavra. Eu sei que o Senhor vai suscitar algo, e esse algo vai ser suficiente para mudar a história da minha vida. Você pode dar uma glória a Deus? E o mais interessante é que nós sabemos que os benefícios da palavra não é carro,
não é casa, nem bens materiais. Não é só isso. O benefício da palavra é uma vida abundante. E essa vida abundante, ela é suprida em todas as áreas da nossa vida. Não é você ter um carro novo que você vai ter uma vida próspera. Não é você ter uma boa casa que você vai ter uma vida próspera. Não é os bons bens materiais que nos caracterizam que nós estamos bem. Porque senão pessoas ricas não se suicidavam. Pessoas que têm casas boas não se separavam. Pessoas que têm carros bons não batiam o carro. Então não são os bens naturais, a riqueza da terra que vai nos caracterizar como uma vida próspera. Fazem parte. Nós trabalhamos, nós precisamos adquirir, nós precisamos conquistar, porque nós temos uma jornada, e nessa jornada, tudo isso é importante, mas não é o nosso coração. E Jesus, ele nos chama a atenção quando nós trocamos todas essas coisas pelos benefícios da palavra. Nós colocamos a palavra neutra. Nós dizemos para Deus: Deus, olha, o Senhor não precisa mexer na minha vida. Deus, olha, o Senhor não precisa tocar nos meus negócios, porque eu confio nisso no Senhor. Você pode dar uma glória a Deus nessa noite? Então a prosperidade, ela tem sido mal interpretada por muitas pessoas. Eu não estou falando da teoria da prosperidade, mas existe também muitos crentes, muitas pessoas que conhecem a palavra e é contra a prosperidade. Mas quando nós olhamos para a vida deles, nós vemos que eles estão querendo trabalhar, eles estão querendo adquirir casa, eles estão querendo adquirir carro, crescer na vida. Isso também é prosperidade. Então a prosperidade de Deus, ela veio para nos abastecer. Mas Jesus disse que aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. E a gente sabe que existe uma corrida, o elo perdido, o Eldorado, os sonhos, os projetos. Nós queremos crescer, nós queremos prosperar, nós queremos ter uma vida melhor, mas sabemos que essa corrida, ela é meio involuntária. Ela foi porque isso está impregnado dentro do nosso coração. Isso faz parte da nossa vida. Então nós precisamos de aprender a trabalhar com essa involuntariedade, com essa vontade de crescer, com essa vontade de prosperar, com essa vontade de estar no topo. Porque nós sabemos que uma vida de prosperidade é um estilo de vida que Deus preparou para você. Deus quer que nós tenhamos. Olha para o seu amigo e fala: olha, é um estilo de vida, prosperidade. Aleluia. Agora eu quero que você preste atenção. As riquezas que Deus tem para as nossas vidas não só estão falando das riquezas terrenas. As riquezas que Deus tem para as nossas vidas estão muito além. A prosperidade que Deus tem para a vida do homem e da mulher não quer dizer que são bens materiais, porque senão um assaltante que adquiriu o dinheiro de forma diferente, ele tem uma vida prosperada, ele tem uma vida próspera, e nós sabemos que ele não tem uma vida próspera. Então o homem, no princípio, ele tinha uma vida em Deus. Tudo que ele precisava estava em Deus. Tudo que ele precisava, Deus havia colocado dentro dele. Esse é o princípio. Essa é a visão do coração. O homem tinha toda a suficiência. Tudo aquilo que o homem precisava. O homem não tinha escassez, o homem não tinha velho, o homem não tinha enfermidade. E tudo que ele precisava, Deus havia colocado dentro dele. Toda a suficiência, toda a capacidade de viver uma vida próspera. A palavra próspero quer dizer afortunado, feliz. Quem quer ser próspero aqui nessa noite? O nosso Deus, ele é um Deus de abundância. O nosso Deus, ele é um Deus de toda a suficiência. O salmista lá no Salmo 136, versículo 20, na parte A, fala que Deus é o que dá mantimento a toda a carne. Davi, depois de expressar toda a grandeza de Deus, ele conseguiu concluir que o nosso Deus, ele é tão grande, que ele que dá mantimento a toda a carne. Ele que nos sustenta. Essa é a vontade de Deus, de nos sustentar. E quando nós olhamos para a vida de Deus, para a mente de Deus, você pode pegar a palavra de Deus, você não vê Deus falando em miséria. Deus não conhece miséria. Deus, ele não conhece derrota. Deus, ele não conhece desgraça humana. Deus, ele não conhece infortúnio.
O nosso Deus, Ele é um Deus de prosperidade. Quando nós olhamos para a escassez, quando nós olhamos para a derrota, nós não enxergamos a Deus. Se você está derrotado, se você está vivendo uma vida de miséria, se você está vivendo uma vida desestruturada, Deus, Ele não tem prazer. Eu quero que você também tire do seu coração, Deus não está usando essas circunstâncias para cuidar de você, para melhorar você, não. O nosso Deus é um Deus de abundância, é um Deus de prosperidade, de suprimento. Essa é a vontade de Deus. Quando nós olhamos para João 3, o apóstolo João, a partir do versículo 1, versículo 2, ele libera uma palavra, nós vamos trabalhar com essa palavra. Ele fala aqui, olha, amado, acima de tudo, faço votos para a tua prosperidade e saúde, assim como é próspero a tua alma. Quando nós olhamos para essa palavra, nós podemos ver que o homem, ele é um ser trino, ele tem um espírito, o espírito é a fonte da vida humana, é no espírito que nós somos recriados, é no espírito quando nós entregamos a vida a Cristo, que nós nos tornamos uma nova criatura, é no espírito que nós comunicamos com Deus, porque Deus é um espírito. Então a única maneira de nós falarmos com Deus é através do espírito. Nós possuímos uma alma, a nossa alma é a nossa vontade, é as nossas emoções. Então muitas pessoas às vezes estão doentes na alma, são as nossas emoções, aquilo que somos, e nós também habitamos o corpo. O nosso corpo é essa cachola, aonde nós transportamos o espírito, aonde nós nos locomovemos, aonde nós temos contato com o mundo físico, porque a sua alma não tem contato com o mundo físico, o seu espírito não tem contato com o mundo físico. A única maneira de você ter contato com o mundo físico é através do seu corpo. Aleluia, você pode dar glória a Deus. Então Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera. Então, de acordo com esse texto, nós podemos ver a totalidade da bondade e da prosperidade de Deus, tanto na vida material, tanto na vida física, tanto na vida não material. Então Deus quer que nós tenhamos um equilíbrio, esse tripé, nós tenhamos na nossa vida, que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida. Não só financeiramente, Deus quer que nós sejamos prósperos financeiramente, que nós tenhamos o suprimento, aquilo que nós precisamos para ter uma vida de vitória. Mas Deus também quer que nós tenhamos uma alma próspera, as nossas emoções, os nossos sentimentos sendo tratados. Deus também quer que nós tenhamos um corpo abençoado, um corpo próspero, com saúde, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito de Deus, e o Espírito de Deus, ele habita dentro de nós. Então nós temos que trabalhar nessas três estruturas, principalmente você empreendedor, que às vezes não tem horário de alimentar, não tem horário de ler a palavra, não tem horário de buscar Deus, não resolve os seus problemas. Então você passa a viver uma vida desequilibrada, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, e você vai estar acabando com algo que não é seu, é de Deus, porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Deus, a sua vida não te pertence, a sua vida pertence ao Senhor. E nós podemos ver que existem muitas pessoas sinceras de coração, sem a motivação correta, quer fazer o correto, mas uma mente errada, um pensamento errado. Nós podemos observar quando Josué, quando Moisés, ele enviou os 12 espias a visitar a terra de Canaã, a ver o que tinha naquela terra. 10 espias vieram e deram um relatório. 2 espias vieram e deram outro relatório. A Bíblia diz que 2 espias disseram: olha, lá tem problema, tem dificuldade, mas vamos entrar e vamos construir aquela terra, porque há uma promessa sobre as nossas vidas. E nós vamos entrar e vamos construir aquela terra. Mas 10 espias, eles tiveram a mesma visão, o mesmo campo ótico, mas eles tiveram uma visão míope da situação. Quer dizer, um coração correto de visitar, mas uma mente fora do padrão. Aqueles 10 espias, eles vieram e deram um relatório negativo: olha, não tem jeito, nós não vamos conseguir, lá tem gigante, lá tem dificuldade, e se lá tem tudo isso, como é que nós vamos poder tomar aquela terra? Sabe, querido, existem muitas pessoas que Deus quer fazer algo poderoso,
Existem muitos empreendedores que Deus quer pegar e levantá-los, mas a mente não acompanha aquilo que Deus quer fazer, não entende a palavra, não entende os projetos, não come, não recebe o melhor que Deus tem para fazer. Aleluia. Em Romanos, em Números 12, 33, esses dias eles falavam assim: olha, e éramos aos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Quer dizer, quando eles entraram para tomar aquela terra, eles falaram para Moisés: nós éramos como gafanhotos, eles nos viam como gafanhotos, e nós sabíamos que eles estavam pensando assim. Quer dizer, uma mente totalmente tomada, não tinha a revelação daquilo que Deus queria fazer através de Deus. Em Romanos 12, 12, o apóstolo diz aqui: ó, não vos conformais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Quer dizer, transformai-vos, a renovação, quer dizer, transformai a vossa mente. Se você não começar a te conhecer quem você é, se você não começar a trabalhar com verdade que a palavra de Deus diz a seu respeito, você não vai experimentar as coisas boas de Deus. E para que nós possamos experimentar as coisas boas de Deus, que é agradável, que é perfeita, que é agradável, que é perfeita, nós precisamos de ter o quê? Uma mente. Você precisa de ver a palavra de Deus como tudo aquilo que você precisa. Você precisa de confiar na palavra de Deus. Você não pode vir aqui no Abodá, assistir uma reunião, fazer uma campanha, entrar na oração perseverante e não apropriar dessas verdades da sua vida. De você pegar e poder aplicar nos seus negócios, e você saber que pela fé você vai receber os benefícios daquela palavra. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Então a palavra prosperidade, ela vem do grego, quer dizer, eupória, significa primeiramente facilidade e passar bem. Ele é formado, eupória é formado de eu, que significa bem ou bom, e de poros, que significa passagem. Então quando você olha para a palavra prosperidade, quer dizer que você tem uma boa jornada. Então a prosperidade que Deus tem para as nossas vidas é aonde você estiver, você vai ser próspero. Você vai estar na sua casa, você vai prosperar. Você está com seus amigos, você vai prosperar. Você está na sua empresa, você vai prosperar. Você está na sua faculdade, você vai ter que prosperar. Porque a palavra prosperidade é aquilo que Deus, aquele tripé que Deus tem para as nossas vidas. É aonde nós estivermos, nós iremos prosperar. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus habita em você. Então aonde que você passa, Deus passa. Onde você está, Deus está. Onde você toca, Deus toca. Aonde você enxerga, Deus enxerga. Então a nossa caminhada, ela é uma boa jornada. Você saiu do estacionamento, você prospera. Você chegou na sua casa, você prospera. Porque a bênção de Deus, a palavra de Deus, está dentro de você. A autoridade de vencer está dentro de você. Então você tem que usufruir do benefício dessa palavra. Como? Mudando a maneira de pensar, mudando a maneira de enxergar quem é você. Se a Bíblia diz que você tem direito, você só vai receber se você botar na sua mente e receber no seu coração, você tem direito. Se ela diz que você é curado, como é que você vai ser curado? Recebendo essa verdade no seu coração. Se ela diz que ela te capacita para você prosperar, você vai ter que receber no seu coração e começar a andar na altura dessa palavra. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Em João 10,10, Jesus disse que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Qual é a abundância que Deus tem para as nossas vidas? Jesus, ele trouxe o reino de Deus para as nossas vidas através da salvação. E a abundância que Deus tem para as nossas vidas através de Cristo é que nós tenhamos uma vida próspera. Corpo, alma e espírito. O Salmo 35, versículo 27b fala: glorificado seja o Senhor, que se comprar na prosperidade do seu servo. Aleluia! Deus tem prazer que você prosperar. Deus tem alegria que você cresça. Deus tem alegria que você entre no projeto dele, para que você possa ser uma testemunha do amor de Deus na terra.
Você pode dar uma glória a Deus e alegrar por isso? Aleluia. E quando nós olhamos para a antiga aliança, um dos nomes que Deus foi conhecido é El Shaddai. Quer dizer, Deus mais do que suficiente, Deus todo-poderoso. Então, na antiga aliança, falava El Shaddai, é o Deus que tinha toda a suficiência. Tudo que a pessoa precisava, esse Deus poderoso, ele manifestava e dava para você. Então as pessoas entendiam que o El Shaddai era tudo aquilo que eles precisavam. E El Shaddai era, separar essas palavras para você entender, El indica que Deus é ser supremo, único, sustentador do universo. E Shad quer dizer, a raiz do hebraico significa seio. E Shaddai, derivado de Shad, implica ideia de nutridor, sustentador. Então, El Shaddai é um Deus revelando todo o suprimento para todos aqueles que nele confiam. Quer dizer, em Deus, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Então, a palavra de Deus, ela te capacita a receber tudo aquilo que você necessita. A Bíblia diz que o que é impossível para o homem, o que é impossível para o empreendedor, a manifestar as obras, é possível para Deus. Eu estava conversando com o empreendedor, ele estava perguntando, Correntino, é o tempo de avançar? É o tempo de avançar, calculado. Você não pode parar, porque a tecnologia, o dia a dia muda muito rápido. Se você também não tomar uma posição, você não consegue ser transformado tão rápido. Você vai perder a sua posição. Então nós precisamos de saber o que nós vamos fazer e crer que o nosso Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Você pode dar uma glória a Deus? Então nós vemos que a palavra prosperidade, ela não está restrita somente a bens materiais. Ela conota um estado de vida, um estilo de vida. Então às vezes você pode estar sem dinheiro e ficar próximo. Qual é o problema? Às vezes você está faltando um bem material, mas você está próximo. Porque você entende que não conota só os bens materiais para se transformar num homem e numa mulher próspera. Não quer dizer que você ainda não implementou a sua casa, não construiu a sua casa, não adquiriu a sua casa, e você mora de aluguel, porque você não fez próspero. Porque esse próspero é um estilo de vida. É um estilo de vida que Deus ele proporcionou para os seus filhos. Mas como é que nós tomamos posse desse estilo de vida? Da maneira que nós entendemos que a palavra diz a nosso respeito. Tem muitas pessoas que têm um carrinho, não conseguem comprar um carrinho, afasta o pé de Deus. As pessoas não conseguem conquistar algo, afasta de Deus, achando que Deus ele é culpado. Em Gênesis 39, no versículo 1 ao 4, conta-se a história da vida de José. Vocês conhecem José? José ele foi vendido pelos seus irmãos, aos midianitas, escravo na casa de Potifar, e lá ele permaneceu escravo por muito tempo. Mas a Bíblia diz que Deus o prosperava em tudo que ele fazia. Quer dizer, José era um escravo, não era dono de si próprio, mas Deus o prosperava. Por quê? Porque José, ele andava na palavra. José, ele vivia na palavra. José, ele confiava na palavra. Então, a sua condição não te conota, financeira não te conota que você é um homem próspero. Então, a prosperidade de Deus é quando nós pegamos a sua palavra e colocamos dentro de nós. A prosperidade de Deus, ela nos revela aquilo que nós somos. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós começamos a nos revelar aquilo que nós temos dentro de nós, a aliança que nós temos com Deus, a palavra que nós temos empenhado com Deus, nós começamos a manifestar aquilo que Deus é através da nossa vida. A prosperidade de Deus, ela é manifesta através da nossa vida. Aleluia. E por isso, querido, você não pode deixar a falta de dinheiro, você não pode deixar que pessoas, que situações, que circunstâncias impeçam você de realizar os seus projetos. Você precisa de crer no seu coração que você é próspero. E uma pessoa próspera, ela tem uma boa jornada. Ela olha uma dificuldade, ela avança. Ela olha uma porta fechada, ela empurra a porta. Ela faz qualquer coisa, ela não para. Porque a prosperidade de Deus, aquilo que Deus é, está dentro de você. Aleluia. Então nada, sem uma palavra,
nem um dado negativo, nem uma circunstância deste mundo, nem algum hábito, uma maneira de viver, vai impedir você a avançar diante do Senhor. Você pode dar glória a Deus? Porque é onde os teus olhos enxergar, aquilo que você enxergar, você revelando quem você é Deus, você pode tocar o seu. Quer dizer para você que os sonhos que você tem no seu coração, o projeto que você tem estabelecido no seu coração, pode ser verdade. Se você crer, se você trabalhar com ele, se você trabalhar com as ferramentas que Deus libera sobre a sua vida, você vai vencer, você vai alcançar, Deus vai manifestar e a glória de Deus vai transformar a sua vida. Aleluia! Em Lucas 12:15, Jesus disse que a vida de um homem, ela não consiste na abundância que ele possui. O que você tem na mão? Qual é a sua situação hoje? Talvez você entrou, você não tem nada na mão, mas Jesus está dizendo que a vida de um homem não consiste naquilo que ele tem. Então o que nós temos, Deus não precisa para fazer alguma coisa. Talvez você entrou aqui com seus sonhos, você não tem nada para fazer, você não tem dinheiro, você não tem condição financeira, mas Jesus não precisa da sua condição. Jesus precisa do seu coração, é de você crer, é de você apropriar, porque às vezes nós trabalhamos com as ferramentas antigas, nós olhamos para a nossa cultura, nós olhamos para a nossa família, o ambiente que nós somos inseridos, a educação que nós não recebemos, e às vezes nós trazemos isso para o nosso coração e cauteriza a nossa mente, e nós anulamos todas as possibilidades que Deus pode fazer nas nossas vidas. Aleluia! Então o que você tem na mão é o suficiente para Deus transformar. O que você tem na mão é suficiente para Deus te levantar como um grande empreendedor, como um bom marido, como uma boa esposa, como um bom filho, para que você possa realmente escrever uma boa jornada, uma boa história. Quando você pintar o quadro, você vai conseguir tocar nele, não só enxergar, porque a boa jornada de Deus está sobre a sua vida. Aleluia! Não podemos nos apegar nessas coisas desse mundo. São coisas momentâneas. Nós precisamos. Nós temos que trabalhar sim, mas são coisas perecíveis. Abra teu coração, entregue teu coração. O que você não tem, Deus vai fazer algo que você precisa. Aleluia! Em 1 Timóteo 6, no versículo 7, Paulo escreve a Timóteo, trazendo alguns conselhos para Timóteo, e diz a Timóteo: Timóteo, porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto, e nada podemos levar dele. Quer dizer, Deus quer nos prosperar e rápido. Nós não temos muito tempo. A nossa jornada é muito rápida. E Timóteo está dizendo que nós não vamos poder levar nada. Você não vai poder levar seu carro, sua casa, seu dinheiro. Então Deus quer te prosperar em vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então é nesse tempo. Por isso você precisa urgentemente abrir o coração, deixar a palavra te guiar, deixar o Espírito Santo te conduzir a toda a verdade, para que essa verdade seja na sua vida. Porque nós vivemos aqui muito pouquinho. A Bíblia diz que nós somos como um vento, passa, é como uma flor que hoje brota e amanhã está murcha e é lançada no fogo. Então nós não temos tempo para perder. Deus tem urgência em fazer na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia! Eu sempre digo aqui que existem muitas pessoas que têm expectativa através da nossa vida. Pessoas têm expectativa através da nossa vida. Pessoas têm expectativa através da vida do Mar, através do Rodrigo. Por quê? Porque nós somos empreendedores, pessoas são abastecidas e outras pessoas ficam pensando: se ele crescer mais um pouquinho, ele vai me dar uma vaga de emprego. Nós fomos chamados para crescer, para romper, para liberar aquilo que Deus colocou dentro da nossa vida. Você pode dar glória a Deus? Aleluia! Amém. Aleluia! Então a prosperidade de Deus, ela não cresce de fora para dentro. A prosperidade, ela cresce de dentro para fora. Aleluia! A prosperidade, ela é como uma semente que ela é plantada no nosso coração, e se nós trabalharmos com ela vai germinar, e ela vai crescer, e ela vai sair de dentro, e vai começar a abastecer, nós seremos um rio. Aquela mulher, quando encontrou com Jesus no poço de Jacó, Jesus falou com ela: olha, se você beber da água que eu tenho, você será transformada numa fonte.
Nós somos chamados para ser fonte, para abastecer pessoas, para ser manancial, construir uma boa história. Você não pode aceitar viver uma vida derrotada. Você foi chamado para ser usado na face da terra. Você foi chamado para ser liderança na face da terra. Você foi chamado para construir uma história. Você não pode olhar você e se anular. Deus tem expectativa através das suas vidas. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Jesus, em Mateus 11:29, Jesus disse que eu sou manso e simples de coração. E tudo que nós devemos guardar, guarde o coração, porque dele procede toda a justiça. Guarde o coração. A palavra ela é liberada no seu coração. O Espírito Santo ele trabalha no seu coração. O que a boca fala é o que o coração está cheio. Tem muitas pessoas que têm o seu futuro comprometido porque liberaram palavras erradas no presente. Muitas pessoas comprometeram seus negócios porque liberaram, fizeram negócios, fizeram coisas no momento que não era para fazer, complicaram o teu futuro. Aleluia, você pode dar uma glória a Deus? Agora, quando nós olhamos para a vontade de Deus, lá no princípio, quando nós olhamos como Deus ele começou a formar o homem, quando Deus ele criou um reino poderoso, um reino inabalável, um reino que vinha abastecer o homem, que vinha abastecer toda a terra. E em Gênesis 26, eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, vamos fazer essa leitura, para que você possa entender algumas verdades daquilo que Deus quer falar com você nessa noite. E a única maneira de você entender aquilo que Deus quer fazer é você ver na palavra, você receber na palavra. Em Gênesis 26, então disse Deus, façamos. A palavra façamos aqui, ela está no plural, né? É um verbo singular. Quando você entende isso, quer dizer, existe mais uma pessoa. Então, quando Deus fala, façamos um homem, quer dizer, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Quer dizer, a trindade de Deus fazendo o homem. O homem não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Você é um projeto. Façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Olha a autoridade que Deus liberou sobre ele. Domine ele sobre os peixes do mar, domine sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. A palavra abençoou quer dizer, liberou a prosperar. E Deus os liberou para prosperar, Ele disse, sejam férteis, multipliquem-se, encha e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Aleluia! Então, quando a gente olha para essa palavra passando, nós entendemos que existia mais pessoas. Era o Pai, era o Filho, era o Espírito Santo de Deus. Quer dizer, o homem foi criado e não evoluiu. A teoria de macaco, olha o barulho desse, às vezes parece um macaco. Nós somos criados à imagem e à semelhança do Deus poderoso. Aleluia! Então nós não somos evoluídos de um ser inferior. Nós somos criados pelo Deus Todo-Poderoso. O Deus é o Shaddai, aquele que tem toda suficiência. Repete comigo. Toda suficiência. Aleluia! Então Jesus diz lá em Marcos 16, Jesus disse, olha, desde o princípio Deus fez macho e fêmea. Então Deus criou o homem e a mulher, os padrões dele. Em Hebreus 2 fala que foi o Pai que propôs e o Filho que agiu pela energia do Espírito. Quer dizer, nós fomos feitos pelo Pai, pelo Filho. Fala aqui, ó, foi o Pai que propôs, o projeto é de Deus. Deus deu o arquiteto, ele projetou. E o Filho é que agiu.
O Filho é que trabalhou, passamos. O Espírito Santo, ele fez o quê? Ele trouxe energia. O Espírito que está sobre nós, dentro de nós, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dá para você entender que o próprio Deus, ele habita dentro de você? Por isso que você não é qualquer pessoa. Por isso é que você precisa se valorizar. Por isso é que você precisa se olhar no espelho e saber que tem algo importante em você. Você não é um derrotado. Você não é um fracassado. Se pessoas te maltratam, mas existe um Deus que colocou tudo dentro de você e você precisa ser. Aleluia. Em João 1,3 fala que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você foi feito por Jesus. Jesus é o seu construtor. Você não é uma matéria de Paraguai. Você é original. Aleluia. Fala assim, eu sou original. Aleluia. Em Colossenses 1,16 fala: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Inclusive você foi criado por ele e para ele. Aleluia. Então Deus deu uma vida perfeita ao homem. Quando Deus trouxe ao homem, ao Éden, ao princípio, o homem era perfeito. O homem tinha uma ligação com Deus. O homem tinha a vida de Deus. Ele estava conectado em Deus. Tudo que Deus tinha, o homem tinha. A vida de Deus passava em Deus e vinha no homem. O homem não tinha eternidade. O homem não tinha que pagar a conta de luz, conta de água, porque Deus havia feito tudo para ele. Tudo que ele precisava, tinha. Eu precisava de um dinheirinho, tinha lá. Eu preciso de saúde, você já tem saúde. Então tudo que o homem, tudo que ele precisava, tudo que você precisava, em comunhão com Deus, vivendo a vida de Deus, ligado em Deus, ele tinha possível. Aleluia. Você já começa a ver a preciosidade que você tem diante do Senhor? Você não é qualquer pessoa. Então o homem, ele era dono do mundo. Se Deus criou todas as coisas e colocou o homem lá, quem era dono do mundo? O homem. Tudo foi feito para ele. Deus, ele é um espírito. Então, para que Deus pudesse ser legal na terra, ele criou o homem. Porque aonde que o homem passar, Deus queria passar. O homem tinha uma vida próspera, então ele passava aqui, Deus estava passando. Ele pensava aqui, Deus estava pensando. Ele agia aqui, Deus estava ali. Então a caminhada do homem com Deus era uma vida perfeita. Então Deus, ele entregou o governo na mão do homem. O salmista diz no Salmo 116, olha só, os céus são do Senhor, mas a terra deu a eles aos filhos do homem. Então a terra Deus deu para o homem governar. O homem precisa exercer governo sobre a terra. Você precisa exercer governo sobre aquilo que você faz. Aleluia. Tem muitas pessoas que Deus dá, Deus abençoa, mas ele não exerce governo, ele não exerce autoridade. Vem o maligno e toma. Vem a circunstância que toma. Por quê? Porque ele não atribui o valor daquilo que ele é de Deus. O governo de Deus liberou sobre a vida dele. Aleluia. O Salmo 8, a partir do versículo 3, fala: quando contempla o céu, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que dele se lembre? E o filho do homem que te visite? Fizeste, no entanto, um pouco menor que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste de domínio sobre todas as obras das tuas mãos, e sobre os teus pés me puseste. Aleluia. O que nós entendemos que o salmista está dizendo? Que Deus, ele nos deu autoridade. Tudo que nós precisamos, Deus colocou sob domínio das nossas mãos, sobre a nossa capacidade de administrar, sobre a nossa capacidade de implementar. Porque o homem, ele estava ligado a Deus. Dá para você entender quando o homem ele começa a caminhar com Deus? Quando o homem ele está ligado em Deus, o que acontece? Domínio, autoridade, conquista. O que a palavra de Deus diz. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 1. João disse: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele,
e sem ele nada que foi feito se fez. Quem é o Verbo? O Verbo, se nós formos olhar a palavra, o Verbo, como palavra logo, quer dizer, é uma ação. Então o Verbo era Jesus. Nós vimos aqui que foi ele que propôs, ele que trabalhou. Então o Verbo é uma palavra de ação. Então quando Jesus ele começou a fazer todas as coisas, principalmente a mim e a você, a primeira coisa que ele fez, ele viu. O que ele fala? Ele queria fazer. Depois ele falou. Então o Verbo, ele estava no princípio. Então quando a gente olha para essa expressão, nós temos uma ideia que Jesus, antes de nos criar, ele teve ideia, ele pensou, ele parou, ele avaliou o que ele ia fazer, ele pensou e depois ele falou. Então ele disse: olha, façamos. Era uma ideia. Depois ele disse: foram criados por causa dessa ideia. Então nós fomos criados por causa dessa ideia. Nós somos uma ideia de Deus. Nós somos uma ideia de Cristo. Então nós podemos entender que nós somos a melhor ideia que Jesus já teve no princípio. O princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O princípio de todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada foi feito. Você foi feito com uma ideia de Jesus. Você é a melhor ideia de Deus. Aleluia! Aleluia! Pode dar glória a Deus? Então, quando Deus criou você, Ele trouxe ordem, porque Ele já tinha formado todas as coisas, e Ele formou você a imagem e a semelhança dEle. Depois que Ele fez tudo isso, Ele tirou uma folga no 7º dia. A Bíblia fala que Ele trabalhou até o 6º, e no 7º dia Ele tirou uma folga, Ele descansou. Descansou para quê? Para curtir você, para curtir o filho, para curtir a ideia. Aleluia. Você não tira seu domingo para curtir a família? Deus também não foi diferente. Deus tirou o 7º dia para descansar. Só que o descanso de Deus não descansa. O descanso de Deus é apreciar aquilo que Ele criou, curtir eu e você. Nós somos a curtição de Deus. Aleluia. Você pode se alegrar por isso? Aleluia. Então nós somos a melhor ideia de Deus. Então o homem ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Uma semelhança feita naquilo que era Deus manifesto em carne. O homem, quando ele foi criado, ele era a expressão exata de Deus, manifesto em carne, a totalidade de Deus. Então, quando Deus criou o homem, ele falou: olha, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, foi na vida do homem. Então, o homem era a expressão exata de Deus. Aleluia. Aonde o homem ia expressão. Isso consistia em quê? O homem ter liberdade, o homem poder fazer aquilo que ele queria fazer. O homem não foi criado no robô, ele foi criado à imagem e à semelhança. E sem a semelhança, ele tinha toda a capacidade de liberdade, de agir, de fazer aquilo que ele queria. Então o homem ele foi criado conhecendo o que era bom, o que era mal. O homem tinha toda essa capacidade. Ele tinha uma personalidade e uma responsabilidade moral com aquilo que Deus havia feito. Aleluia. O homem nasceu livre. Por isso é que nós somos livres para fazer aquilo que nós queremos fazer. Por isso é que nós somos livres para dar crédito e não dar crédito. Porque essa é uma capacidade de Deus. Está lá no princípio, quando Deus ele formou o homem, ele soprou o Espírito sobre o homem, capacitou ele de decidir o que ele quer. Então as nossas decisões, elas mudam muitas coisas. As nossas decisões, elas norteiam a nossa vida. Então nós somos criados à imagem. A imagem é a substância espiritual da alma. E ela não pode ser perdida. É aquilo que nós somos, é aquilo que Deus fez por dentro de nós. Isso não pode ser perdido. Mas a semelhança foi perdida. Por causa do pecado, o homem perdeu a semelhança, que é o caráter moral. É a nossa escolha de você querer aceitar e você não querer aceitar. Então o homem ele não perdeu, a substância não pode ser separada, mas ela foi perdida
na queda. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, quando transgrediu, ele perdeu a semelhança de Deus, que é o caráter moral. Aleluia. Por isso é que nós temos essa liberdade de você crer e de você não crer, de você assumir e de você não assumir. Então os filhos de Adão não nasceram com o caráter moral de Deus, nasceram com o caráter moral de Adão. Sete, porque ser o filho de Adão, ele não nasceu com o caráter de Deus. Por isso é que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Então, 7, ele não nasceu com as condições que Adão havia nascido, com privilégio, porque Adão pecou e o pecado faz separação do homem e de Deus. Então, 7, ele tem a semelhança de Adão. Por isso que às vezes nós nos pegamos no nosso coração: o que tem a ver com o pecado de Adão? O que eu tenho a ver? Por que eu vou morrer espiritualmente? Por que eu vou morrer fisicamente? É justamente por isso, é por causa do pecado que separou o homem de Deus. E 7 filhos de Adão receberam o caráter, a substância da vida de Adão. E todos os pecados, Romanos 6,16, todos os pecados e destituídos estão nas glórias de Deus. Aleluia! Então Adão, ele separou de Deus. Adão pecou. Deus havia dado o governo, entregado algo poderoso na mão de Adão. Falou assim: Adão, domina. Porque essa é a vontade de Deus, que nós dominamos, que nós cresçamos. E essa vontade estava lá no princípio. E Deus falou para Adão: olha, pode manter total controle da terra. Eu coloco essa autoridade sobre a tua vida. Então Deus, ele não colocou nenhuma restrição na vida de Adão. Deus, ele colocou Adão ser livre, de vontade própria. Não colocou nenhuma restrição sobre a riqueza, porque a terra era muito rica. Deus não colocou nenhuma restrição. Deus não tem nada contra a riqueza, a prosperidade, contra os bens materiais. Porque Deus não colocou limite para a terra. Mas Deus falou para Adão: Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar. Porque a partir do dia que você tocar, você vai se separar de mim, você vai perder sua vida em mim, e você vai ter as suas consequências. Deus trouxe esse limite para nós. Aleluia. E nós sabemos que o homem, ele pecou. O homem, ele não foi criado para ser dominado por nada. E nem por pessoas. E também nem por riqueza. Porque tudo que domina o homem, mata o homem. Tudo que domina a vida do homem, rouba do homem aquilo que ele é. Se você deixar a riqueza roubar, você vai ser morto. Se você deixar as coisas fora do padrão de dominar, você vai ser condenado. Então tudo que domina o homem, mata o homem. Na vida de Adão não foi diferente. A sua mulher, ela buscou aquilo que ela não podia fazer, a cobiça dos olhos. Então aquilo dominou o coração dela. E Adão, consequentemente, ele praticou também o mesmo pecado, porque o domínio do governo estava sobre a vida dele. Porque Deus havia dado a Adão tudo aquilo que ele precisava, toda a capacidade, toda a suficiência. Adão, ele precisava simplesmente obedecer a Deus. Aleluia. Então, o princípio, quando nós obedecemos a Deus, toda a suficiência chega nas nossas vidas. Quando nós começamos a viver aquilo que a palavra de Deus nos dá, tudo que a palavra gera é o bastante das nossas vidas. Adão falou: Deus falou assim: Adão, olha, se você tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal entender, você vai morrer. Certamente morrerá. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a revelação do amor de Deus. Eles já tinham o amor de Deus. Aleluia. E por causa disso, eles perderam o livre com Deus. Eu vou estar fechando aqui só mais duas partes que a gente deixar para a semana que vem. Então o homem, ele tinha lá no Éden a capacidade de administrar. Deus deu essa capacidade para o homem de administrar aquilo que estava nas mãos dele. Em Gênesis 26, Deus disse para ele: olha, domina, quer dizer, tenha um poder absoluto naquilo que está nas suas mãos. Deus falou para ele: olha, vive em equilíbrio, porque você foi criado para habitar no reino. E no reino vai ter paz, o reino vai ter justiça, o reino vai ter alegria do Espírito Santo.
Então o homem ele foi criado para ser rei, reinar, governar. Quer dizer, ele é o príncipe, era a menina dos olhos de Deus, que estava inserido com o rei, para reinar. Então, a Bíblia diz que Deus ele criou o homem para reinar na terra, para expressar quem era Deus através da vida dele. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Deus fez também ele a capacidade para produzir e frutificar. O homem tem essa capacidade de produzir, de crescer, de desenvolver. Deus disse para ele em Gênesis 28b: sede fecundo. Quer dizer, cresça, desenvolva. Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós desenvolvamos. Capacidade de prosperar, viver uma vida completa. Em Gênesis 28, no versículo A, então o Senhor os abençoou. Quer dizer, liberou eles para prosperar. Deus quer que nós prosperemos. Deus quer que você avance. Não fique olhando para você e se não. Deus quer que você saia do ponto que você está. Deus quer pegar o seu negócio, aquilo que você tem, e você avance. Aleluia. Capacidade de multiplicar. Gênesis 28b: multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a. Quer dizer, que o homem crescesse em graça, em conhecimento, em sabedoria, que ele pudesse multiplicar. Essa era a vontade de Deus. Por isso que em Lucas 5 e Lucas 2:52 fala que Jesus crescia em graça, conhecimento, sabedoria. Essa era a vontade de Deus, que o homem crescesse em todas as áreas da vida dele. Então o homem ele tinha todo o suprimento. Aleluia. Vamos orar nessa noite de fé. Meu louvor. Aleluia. Você crê que Deus tem uma vida de suprimento na sua vida? Amém. Você entendeu alguma coisa nessa noite? Você entendeu quem você é? Você entendeu o que você tem? Você entendeu o que você pode fazer? Aleluia. Então você vai sair daqui nessa noite e vai chegar amanhã e vai pegar os seus negócios e vai começar a andar naquilo que a palavra de Deus começou a te direcionar. E essa semana você vai se exercitar, você vai degustar. Semana que vem nós vamos falar mais um pouco sobre o crescimento do homem, porque o homem tem vivido uma vida de enfermidade, uma vida de escassez, porque o homem não prospera, porque o homem estabelece planos e não acontece nada na vida dele. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado para vencer. Aleluia. Você foi chamado para prosperar. Você não pode olhar como você é. Talvez você não tenha nada na sua mão. Você entrou aqui com muitos problemas, muitas dificuldades. Alguns vícios, algumas incertezas, alguns problemas financeiros. Mas eu quero que você olhe para a sua origem, de onde você veio, quem é que te criou. Aleluia. Quem é que trouxe você aqui? Aquele que conhece da planta dos teus pés até o último fio de cabelo, aquele que sabe as intenções do seu coração. Eu quero que nessa noite você se lance nele. Aleluia. Que você possa confiar nesse Deus poderoso, que você possa dar crédito naquilo que Ele pode fazer na sua vida, que você possa confiar na palavra, que você possa passar a caminhar na palavra, viver a palavra, tomar posse da palavra, começar a profetizar a palavra da sua vida, as áreas da sua vida que você não conseguiu alcançar ainda. Comece a liberar a palavra. E disse Deus, passamos, aleluia. Você é o melhor projeto de Deus. Você é uma ideia de Deus. Se é uma ideia, Deus vai concluir algo. Deus não vai deixar você parado no caminho. Aleluia. Você não vai ficar caído no caminho. Existe uma mão poderosa da parte de Deus para te sustentar. Jesus disse que Ele estaria conosco, o Espírito Santo, todos os dias da sua vida. Ele está com você.
Você não está sozinho. Você não está desamparado. Ele acredita em você. Aleluia. Aleluia.